O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que a possibilidade de estado de sítio chegou a ser estudada no final do seu governo, mas negou que tenha discutido um possível golpe de Estado. Bolsonaro falou com jornalistas no aeroporto de Brasília. Nós temos um trecho, vamos acompanhar? Golpe de Estado é uma coisa séria. Como disse agora há pouco o presidente Temer, tem que estar envolvendo todas as Forças Armadas, senão não existe golpe. Ninguém vai dar golpe com o general da reserva e mais meia dúzia de oficiais. É um absurdo o que está falando. Da minha parte, nunca houve discussão de golpe. Se alguém viesse discutir golpe comigo, eu ia falar, tá, tudo bem, e o after day? E o dia seguinte, como é que fica? Como é que fica o mundo perante a nós? Agora, todas as medidas possíveis, dentro das 4 linhas, dentro da Constituição, eu estudei. O ex-presidente também chegou a dizer que ele pode ser preso a qualquer momento. Será? Vamos ouvir. Perseguição, eu sou perseguido o tempo todo. O senhor teme ser preso por perseguição? Ah, mas eu posso ser preso, sair daqui. Presidente, até você pode ser preso, até você. Mas, Maria de Carli, circularam aqui alguns áudios na edição de um grande programa de televisão também, muito assistido, em que parece que estão reclamando que o Bolsonaro não quer o golpe. Era o contrário, não é que ele queria o golpe. Então, ele estava dizendo que ele não queria aplicar o golpe. Então, eu pergunto, qual a sua avaliação sobre isso? Quer dizer, discutir a redação de uma minuta de estado de sítio, que é uma medida que está prevista na Constituição Federal, discutir isso, um presidente, uma discussão aberta, gravada, é tramar um golpe? Mas eu quero ouvir a sua opinião. Claro, me parece que virou moda aqui na nossa política, na nossa República das Bananas, quando tem um governo no poder, a oposição arquiteta um golpe e vice-versa. A gente vê isso tanto do lado da esquerda quanto da direita. E como você bem falou, né, vocês discutiram aqui mais cedo, a gente ainda precisa saber melhor as informações sobre esse processo que está correndo e quais os impactos disso, principalmente com relação a 2026. Pela primeira vez, o Bolsonaro menciona aí a questão da prisão, né? A gente já tem outras questões que envolvem o ex-presidente, que estão sendo investigadas, e a possibilidade dele ir preso a qualquer momento, e chega essa mais como uma cereja do bolo de uma perseguição, né? De um lado, como eu disse, perseguição existe para ambos os lados. E no Brasil isso tem se tornado cada vez mais corriqueiro e eu só posso lamentar isso porque isso apenas fragiliza as nossas instituições político e democráticas do país. Se de fato ocorreu, né, essa tentativa de golpe na posse aí, possível posse do Alckmin e do Lula. Mas é isso, eu acho que os tempos estão obscuros na nossa política brasileira. O impacto dessa investigação vai ser muito grande em 2026, vai ditar o curso da nossa direita no Brasil, que tem se tornado cada vez mais competitiva. Qual vai ser o nome, né, que a direita vai apresentar nas eleições de 2026? Bolsonaro era um nome sondado, apesar das investigações em cima dele, mas esse resultado, né, dessa investigação do golpe vai afetar muito a escolha política para 2026. Vamos acompanhar aí de olhos bem próximos ao que vai acontecer, as cenas dos próximos capítulos. Acho que ainda muita água vai rolar, como foi dito aqui. Então, volto a repetir, só tem a lamentar a situação da nossa democracia atualmente, dos golpes contra golpes e da imensa polarização afetiva que tomou conta do nosso país. Não existe democracia sem o devido processo legal. Não existe democracia sem obediência às regras constitucionais do processo, sem o direito de defesa, o julgamento perante o juiz ou tribunal imparcial. Rodolfo Marins, eu queria te ouvir. Pois não, Capês, boa tarde a todos os amigos da mesa, boa tarde a vocês que estão em casa. Eu vou aqui na opinião dos meus colegas que são contundentes na questão de estado de sítio, na questão do Jair Bolsonaro estudando como um estado de sítio. A gente fala assim, mas o que é de verdade um estado de sítio? Para você que não é jurista e não sabe o que significa, é uma das prerrogativas que o presidente da República tem. E quando ele fala que ele estudou o estado de sítio, Capês e a nossa audiência, na verdade ele tem estudado esse estado de sítio como defesa. O que nós vimos aqui foi um abandono total dos militares ao Jair Bolsonaro. Quando ele fala que estudou o estágio de sítio, já tentando evitar um golpe, olha só, tentando evitar um golpe, quando todos, na verdade, também tentando imputar um golpe ao presidente Jair Messias Bolsonaro, ou ex-presidente. Quando ele vem a público e assume pela primeira vez que ele corre o risco, sim, de ser preso,
ele já liga um alerta para todos. Olha, eu estudei sim a possibilidade de um estádio de sítio, mas para quem não sabe o que é um estádio de sítio, está lá no artigo 1º da Constituição que fica assim, ó, fica decretado um estádio de sítio em todo o território nacional pelo prazo de 30 dias. Ele nem teve esses 30 dias, porque bem antes da eleição ali, logo no final do pleito, ele já viu que a batata estava assando para o lado dele e acabou indo para os Estados Unidos, ficando longe do 8 de janeiro, mas o que tentam a tudo, de todo vapor, tentam a torto e direito é tentar imputar esse crime de golpe de Estado ao presidente Jair Messias Bolsonaro. E, Capês, pegando carona no que você disse aqui, falando que o Ministério Público vai acatar isso, né, essa denúncia, e em 2025 vai ser arrastado por conta das eleições, eu não duvido que isso se estenda até 2026, criando ainda assim uma forma mais robusta dele ficar inelegível. Wilson Pedroso, eu quero te ouvir. Capês, é um pouco o que a gente tem falado aqui. Acho que tem que ter calma, é o início de uma investigação, o início de um processo. O Ministério Público ainda vai olhar os autos de forma clara. Vale dizer e reforçar o que eu disse anteriormente, assessor fala muita bobagem muitas vezes, e eles foram gravados, e a Mari falou um negócio legal. Ainda que tenha havido um pensamento nisso, fica claro nos áudios que o presidente Bolsonaro não queria dar um golpe. Ele não queria dar um golpe. O que existia era o entorno dele, que se melou no poder, querendo continuar na presidência da República. O presidente já sabia o que tinha acontecido e já estava tomando outras providências, enquanto o entorno forçava ele muitas vezes, ou dizia que forçava ele, a assinar e entrar num caminho de golpe. Eu não acredito nesse momento. É lógico, tem que verificar o que estão nos autos. Quero ver se tivesse algo do Bolsonaro, na quantidade de coisas que vazaram essa semana antes de abrirem o sigilo, já teria saído o áudio dele, já teria saído ele assinando, já teria saído foto dele. Até agora nós não temos nada. Até agora nós só temos os assessores falando entre eles. Então, nós tínhamos aqui, o Supremo tinha a súmula 394 do STF. Súmula é aquele entendimento que é tão repetido que ele acaba se tornando, ele é resumido e colocado como enunciado. E agora a tendência é todo mundo seguir. A súmula 394 dizia o seguinte: cometido o crime durante o exercício do mandato, prevalece o foro privilegiado, ainda que o inquérito ou ação penal sejam iniciados depois deste foro privilegiado. Então o sujeito praticou um crime. Muito bem, ele praticou um crime ou está sendo acusado de praticar um crime. Acabou o mandato dele, não tem processo nenhum. A súmula 394 dizia, ele continua com foro privilegiado, mesmo que ele não esteja mais no mandato e mesmo que não tenha ainda denúncia. Essa súmula foi cancelada. Significa que, cessado o mandato, não tem mais foro privilegiado. E agora o Supremo voltou novamente, logo às vésperas de julgar o Jair Bolsonaro, a reeditar o entendimento de que ele continua competente para julgar ex-presidentes e ex-integrantes do cargo. Também é uma questão também que fica em aberto. Eu queria dar uma olhada para vocês, é importante a gente discutir o seguinte, dá uma olhadinha nesse artigo, nós estamos prontos. Eu escrevi este artigo no site Consultor Jurídico no dia 21 de março, tá certo? A discussão sobre o rascunho da minuta de um decreto é um nada jurídico. Importante, não tem valor jurídico nenhum, não significa nada, não pode ser crime. Se você me perguntar, era caso de decretação de estado de sítio? Na minha opinião, não. Tinha um dos motivos que autorizava a decretação de estado de sítio? Claro que não. Estado de sítio é estado de comoção de guerra. Se tiver o artigo 137 da Constituição, pode colocar para o pessoal nos acompanhar. Tinha motivo para decretar o estado de sítio? Não tinha. E não foi decretado. E ainda que tivesse sido decretado, o Congresso Nacional tem que ser convocado para se manifestar. Sim. Então, não é assim decretar um estado de... E você discutir o rascunho de um decreto... Olha lá, o presidente da República, depois de ouvir o Conselho da República, depois de ouvir o Congresso Nacional, ele solicita ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio. Ou seja, ele não pode no caso sozinho, de comoção grave de repercussão nacional, fatos que comprovem a ineficácia do estado de defesa ou qualquer estado de guerra. Então, veja bem. Os 4 linhas. Olha o que pode ter sido discutido. Vamos elaborar um rascunho
de um estado, de um decreto de estado de sítio, mandamos para o Conselho de Defesa Nacional, depois a gente manda para o Congresso Nacional, e se o Congresso Nacional autorizar, aí a gente decreta o estado de sítio. Ou seja, é um crime impossível você dizer que o rascunho de um decreto de estado de sítio, que tem que ser mandado ainda para o Congresso Nacional, é uma tentativa de golpe. Então, a gente precisa ter aqui, não estou, Coronel Sérgio Marcos, queria te ouvir, eu não estou aqui para passar o pano em ninguém. Quem errou que seja responsabilizado. Mas, juridicamente, não dá para falar que isso é um crime de tentativa de golpe, quando é um nada jurídico. E essas questões, quando a gente fala aqui, é para a defesa do Estado de Direito. Não estamos falando de defender a democracia? Como é que vamos falar de defender a democracia rasgando o Código Penal? Queria te ouvir. Não, exatamente. O artigo 137 da Constituição Federal está dentro das 4 linhas, ou seja, está dentro da regra do jogo. A aplicação ou não é situação exclusiva do presidente da República, né? Como no próprio caput do artigo 137 já estabelece. Então, mas a questão é, o rascunho é considerado uma tentativa de golpe? É isso que há necessidade de ser avaliado ou não. No meu modo de ver, evidentemente que não o é. Porém, com essas constantes mudanças de posicionamento do Supremo Tribunal Federal, além de gerar uma grande insegurança jurídica, o que acontece também, acaba sempre privilegiando a um e o outro acaba sempre sendo, vamos assim dizer... Mas, Coronel, eu queria polemizar com o senhor aqui. Tentativa ocorre quando o sujeito começa a praticar um crime, e ele não consuma o crime, ele não consegue fazer o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. Ele tenta praticar, mas ele não consegue. Se é feito um rascunho, e esse rascunho, por vontade própria do presidente, não vira um decreto, não foi por circunstâncias alheias à vontade dele que não ocorreu um golpe, foi porque ele próprio elaborou um rascunho e depois não transformou isso numa minuta de decreto. Porque a tentativa seria, vamos dizer assim, forçando um pouco a barra, elaborou o decreto de estado de sítio e enviou ao Congresso. Aí pelo menos iniciou alguma coisa, mas ele começa a fazer um rascunho e depois volta atrás. Então, essa é uma questão importante que a gente tem que ficar aqui. O Linha de Frente fica vigilante, não pró ou contra ninguém, vigilante na defesa da Constituição, do Estado democrático de direito e do fato sendo mais importante do que a narrativa.